E aí, querido irmão, como vai? Tudo bem? Quero aproveitar e desejar também a Angélica um feliz aniversário. Que Deus te abençoe, minha irmã. Então, John, espero que esse vídeo possa te ajudar na preparação do estudo de amanhã. E eu queria desenvolver duas coisas que nós temos batido na tecla nas duas ou três semanas, tá? Que tem uma regra que se chama hermenêutica, que são dicas ou regras de como interpretar as escrituras corretamente. Então, na semana passada, nós batemos numa tecla que eu falei para você, é contexto, contexto, contexto. Ou seja, a correta interpretação ela tem que seguir tipo um fluxo, um rio que corre de águas calmas, iguais, né? Então, você tem que ver o contexto que está sendo falado e o que precede também, é chamado de contexto. A segunda coisa que eu queria que você tivesse em mente, que eu ia apresentar hoje para você, é que as escrituras interpreta ela mesma. Você não pode fazer nenhuma observação, nenhum estudo, nenhum ensino, nem tirar um princípio fora do contexto e fora do que a Bíblia diz. Exemplo, esse texto ele é utilizado de forma errônea. A parte final dele diz em que do nosso capítulo 5, chama a atenção, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 26, o versículo 25 e 26 diz que se a pessoa, esse tipo de pessoa, se ela não colocar em ordem essa ordem de relacionamento, essa crise, ela vai ser jogada num calabouço por um guarda e vai ficar presa ali até pagar o último centavo para poder sair. Então, na história, grupos têm pegado esse texto e tirado fora de contexto. Um exemplo é a Igreja Católica, que faz o ensino sobre o purgatório, não é? Na qual você fica ali no purgatório, você não vai para o céu não, você fica naquele limbo. E aí as pessoas aqui têm que fazer as missa de os seis, que é uma semana, um mês, ou 6 meses, um ano, para purgar, em certo sentido, aliviar você para que você possa ir para o céu. Né? Esse é um dos ensinos do purgatório. Os mormons também fazem algo parecido, tanto que as festas maiores deles essas reuniões para você, num certo sentido, fazer-se ofertas em prol dos mortos. Tá. Então, para te dizer, duas coisas você tem que usar. Você tem que usar o contexto e você tem que usar a própria escritura para interpretar ela mesma. Pois se você pegar esse texto de purgatório, aonde em outras partes das escrituras você vai encontrar? Em lugar nenhum, não é? Então você não vai encontrar em lugar nenhum. Então não é um ensino correto. Então, sendo assim, você vai utilizar o contexto inicialmente. Essa é a primeira dica. Usar o contexto. Qual é o contexto? É todo o Sermão do Monte. Por isso que eu estou batendo na tecla. Você tem que ler todo o Sermão do Monte, pelo menos uma vez por dia, 10 minutos. Não tem desculpa, né? 10 minutos. Se você falar, eu tenho dificuldade de ler, essa história que você falava antigamente, né? Mas você tem como ouvi-lo. Não só ouvi-lo na linguagem do Ferreira de Almeida, mas na linguagem de hoje, que vai te ajudar bastante. Vai ser aquele, qual é o nome? O Cid Moreira, ele que lê na linguagem de hoje, você escuta, todo o Sermão do Monte vai te ajudar a ter a ideia do contexto. Então, qual é o contexto nosso que a gente está desenvolvendo aí? No término do Sermão do Monte, Jesus tem um warning, um aviso muito sério. E fala, olha, se você construir a sua casa, a sua vida, o seu propósito de viver em cima disso que eu te ensino, que é o Sermão do Monte, aí te chama de sábio. Ele fala, caso contrário, você é tolo. Então, só aí já seria algo assim para a gente, opa, olha a seriedade que é o Sermão do Monte. Não é? Então, voltando agora ao começo do Sermão do Monte, a gente sabe que Jesus estava começando o ministério dele, e ele ia apresentar a carta magna, a principal do que é a vida cristã. Aí ele introduz o assunto dizendo, olha, você quer ser feliz? Não é pouco feliz, não. Feliz demais, felicidade, um gozo eterno aqui na terra.
É as bem-aventuranças. Então, ele desenvolve, que é contrário como o mundo ensina. Então você vai fazer esse apanhado. Não é? E depois que, então essas características é daquele que é nascido de novo, ou pertence ao reino de Deus, é o que ele fala, né? Que o reino pertence a tais. Então, este serão de influência aqui na terra, porque ele é sal e luz. E é interessante, ele fala, vós sois o sal e luz. Não está dizendo você será, você poderá ser, busca ser, não. Você é o sal e luz. Aí tem a grande causa, o grande warning, que o sal pode perder o gosto. Ou a lamparina pode ser escondida debaixo da mesa. Está a nossa a responsabilidade do nosso livre-arbítrio fazer isso. Não é? Então, bem-aventurança, o chamado para ser sal e luz, aí ele adentra num ponto e fala assim, o que Jesus está falando aqui? Ele fala sobre a lei. Ele vai falar sobre a lei, que ele vai cumprir a lei. Qual é o propósito dele diante desse momento, no sermão mais importante dele, falar sobre a lei? Inúmeras, inúmeras. Uma, que todo o ministério dele ele ia confrontar os escribas e fariseus nos seus ensinos e trazer aplicações profundas. Ele ia comer no sábado, coisas assim que deixava os religiosos desorientados. Não só isso, mas o próprio apóstolo Paulo, ele pega e desenvolve no livro de Romanos a justificação pela fé em Cristo. Somos salvos pela fé, não pelas obras. Não? Então, ele precisava mostrar que ele veio para cumprir a lei. E cumpriu, mas ela continua, num certo sentido, vigente a lei, porque nós temos em obediência ao Senhor, o amor, ele desenvolve isso, né? Na semana passada você desenvolveu isso, mas o que eu quero chamar a atenção, seguindo a ideia de contexto, é do versículo 20, que ele fala, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum, olha a seriedade, entrareis no reino dos céus. Deus me livre. Olha a seriedade disso. Você percebeu a seriedade disso? Então a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Então, seguindo a ideia de contexto, o que ele vai apresentar do capítulo 5, no 6 e no 7, tem a ver com a amostra dele, como que nós podemos exceder a justiça dos escribas e fariseus. Tanto é, agora que do versículo 21, ele fala assim, ouviste que foi dito. Dito por quem? Pelos escribas e fariseus, pois eles eram doutores da lei, eles eram os pastores, os missionários, os teólogos, né, os filósofos da época, que pegavam e ensinavam a Bíblia da época, a lei. Então Jesus disse, olha, ouviste que foi dito, você ouviu o que diziam os escribas e fariseus? Eu, porém, vos digo, ou em outras palavras, se você realmente está interessado que a sua justiça exceda as dos escribas e fariseus, eu vou dizer para você, se você, nesse caso dos escribas e fariseus, eles te ensinam, não matais. Aí você fala assim, eu não mato, eu não adultero, não é o que vai desenvolver daqui para frente, e você está contente com isso. Então, esse era uma das razões com relação aos religiosos da época de Cristo. Eles tinham a lei e a lei era coisa da aparência. Ele se preocupava com o exterior, se mostrar. Eu não mato. Mas não se atentava que matar também é, como Jesus apresenta, é irritar, ter raiva, xingar o teu irmão de vazio, não tem, esse não tem razão para existência, podia não existir, ele é um tolo, né? E isso
como Jesus aprende. Isso também é a aplicação correta da lei. E é uma aplicação que não é no exterior, ela é interna. Ela é de compreensão, ela é de quebrantamento. Um indivíduo que entende que matar, você mata com palavra, com atitude também, que tem essa consciência, é um indivíduo que pobre de espírito, manso, misericordioso. Estou citando aqui as bem-aventuranças. Tem desejo de sede, de justiça. É de coração puro. É pacificador. Não é? Beleza o ensino de Cristo. Então, ou seja, agora, a pessoa que vê a vida cristã ou a religiosidade como algo só exterior, essa é uma preocupação. É algo que a palavra de Deus revela que realmente o nosso coração é depravado. Somos maus. Por isso é que nós desesperadamente precisamos do Senhor Jesus Cristo para nos perdoar dos nossos pecados e vivermos diariamente diante dele, chorando pelos nossos pecados, não é? Eu também, ter condição de entender o que eu fiz é contra o Senhor, está sempre quebrantado. Um coração quebrantado, o Senhor não vira as costas. Já dizia os Salmos, Davi. Tá. Então, você já tem em mente que Jesus pega a lei e começa a aplicar da forma correta na qual os religiosos da época de Jesus tinham perdido essa essência. Porque eles viam padrões de seguir, enquanto que a lei ela é muito mais profunda. Os princípios é no coração. Tá? Sendo assim, agora, com essa mente, entendendo o contexto, entendendo que a própria Escritura explica ela mesma, então a forma de encontrarmos partes práticas ou a aplicação desse texto tem que seguir essa forma de pensar. Então, sabendo assim, ele diz, olha, eu vou pegar aqui, diz aqui, ó, eu porém vos digo que todo aquele que ficar com raiva contra o seu irmão será réu de juízo, né? E quem disser ao seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem disser tolo será réu do fogo do inferno. Então, toda e qualquer atitude do nosso coração, ou seja, que a gente percebe, porque a verdade é que a maior parte do tempo, eu diria que talvez as pessoas, falando dentro da igreja, parece que não se apercebem disso. Dizem palavras que machucam e passam por cima, e alguns até colocam no Facebook, né? Não é palavra que machuca, que não tá nem aí, toma um partido, coisa feia, não é? E especialmente agora que esses... Rapaz, tá demais, né? Furacão no Brasil, imagina isso. Gafanhotos, né? Poeiras, doença não... Já cantava um sertanejo. E a doença não cala, a doença não sara, né? Ainda bem que seu amor ainda é tudo. Então, diante de tais realidades, é momento de voltarmos para dentro e andarmos, ou seja, diante do Senhor em humildade. Né? E eu diria que esse é um momento muito bom para nós. Né? A gente é privilegiado por isso. Que coisa gostosa estar vivendo nesse momento na vida. Então, aí ele fala, olha, se essa pessoa não reconhece aí e não busca solucionar o problema que ele diz, e quer levar a vida da forma normal, ir para a igreja, participar, dar as ofertas, Jesus fala, não, vai e devolva, ou seja, não devolva, deixa aqui, vai lá e resolva, depois você volte e dá continuidade à sua obrigação. Então ele chama para você solucionar. Aí ele diz, se você está a caminho com alguém e você sabe que ele tem algo contra você, ou seja, não é que você tem algo contra ele, você acha que ele tem algo contra você, vai mais além, na sua perspicácia, na sua observação, você vai ver, será que eu feri essa pessoa com esse ato?
vou lá pedir perdão, vou lá conversar com ela. Não é magnífico isso? Não é? De ter essa capacidade de ver. Eu disse isso machucou essa pessoa. Você resolve, tá? Porque senão ela vai te entregar. E quando ela te entregar, ela vai te entregar para o guarda, para a prisão. Que prisão é essa? Tem que ser figurativo. Não pode ser como os irmãos lá da católico dizem, né? Eu acho que eles erram nesse sentido, mas é uma figurativa, ou seja, você estará preso numa raiz de amargura, de sentimentos que te dá medo, fobia, desespero, insegurança, tensão, ira. Você está preso, fica preso. E dá a ideia do guarda, tem uns textos que falam que ele bate em você. E também dá a ideia que é algo maligno, do mal. Então você fica preso. Tá? Então, aí é o estudo. Bem simples, para uns 10, 12 minutos. Então você vai utilizar as duas chaves que a gente tem dado até agora. Usar o contexto e usar a própria escritura para interpretar ela mesma. E seguindo essa linha de pensamento, você vai vir das bem-aventuranças, de você ser sal e luz, Jesus de ser o propósito da lei e te chamar para exceder dos escribas e fariseus, e Jesus mostra como. E a primeira forma que ele apresenta é não matar. Aí ele fala, vocês seguem os ensinos de não matar, como os ensinos dos escribas e fariseus? Eu vou dizer mais, é mais do que isso, porque isso te dá um conforto externo e você não tem a capacidade de voltar para si e de se humilhar, que perde essa sensibilidade. Você fica duro, fica sem essa observação, sem se enxergar as coisas de Deus. Porque um coração que não é humilde, Deus é contra. Deus não se revela a este. Então, Deus te abençoe e que Ele te use. E eu volto a falar com você na próxima semana. Fique com Deus, meu irmão.